Seja bem-vindo, bem-vinda a esta viagem que visa garantir alinhamento, coerência, sequência lógica entre desempenho organizacional, neste caso concreto de uma escola, e desempenho profissional, neste caso concreto, desempenho docente. Este é o primeiro de 3 vídeos que são sequenciais e que sugiro que veja exatamente pela ordem que preconizo e que intitulei Dar sentido à estratégia, porque, entre outras coisas, vamos ver o modo como, a partir da recolha de dados, se pode elaborar um projeto educativo com algum alcance estratégico. E, em segundo lugar, a preocupação de alinhar essa estratégia com a gestão do desempenho docente, seja ele para efeitos seja essa gestão para efeitos de avaliação do desempenho docente, com um caráter, em princípio, mais sumativo e de classificação, seja para uma lógica de melhoria do desempenho mais associada às ideias que nós, por hábito, vemos nas lógicas supervisivas. Como viagem que é rápida, é sucinta e toca apenas em pontos-chave, em aspectos importantes, em marcos, se quiserem, e em fatores críticos de sucesso. E, portanto, não haverá aqui os detalhes para cada um destes pontos que, porventura, pode querer ter. Para o efeito, sugiro que se socorra dos documentos que, complementarmente a estes vídeos, também disponibilizo. Deixe-me já pedir-lhe o seguinte favor, que é, à medida que for visionando estas partes da jornada, estas primeiras partes da jornada, vá tomando notas relativamente aos aspectos que, do seu ponto de vista e do que lhe é permitido conhecer ou nas escolas onde andou, mais pode merecer revisão. Ou seja, quais são as principais áreas de melhoria que acha que vale a pena prestar atenção. Comecemos então a nossa viagem. E o início da viagem pode perfeitamente assentar numa pergunta, que é: quando incumbidos de elaborar um projeto educativo para uma escola ou um agrupamento, por onde podemos começar? Por que fio puxamos? Ora, há várias possibilidades de resposta, mas uma primeira que me parece incontornável é importante dispor de um modelo organizacional, de um modelo conceptual que permita olhar para a realidade de uma organização em função de várias dimensões. O modelo que aqui lhe apresento é o conhecido, vulgar e consensual modelo CAF, Common Assessment Framework, e a sua utilização é duplamente vantajosa. Em primeiro e decisivo lugar, porque é uma análise que se vai encontrar de alguma forma alinhada com a análise da IGEC, por exemplo. E, portanto, qualquer trabalho de avaliação interna encontra-se de alguma forma em sintonia com as preocupações da avaliação externa. Em segundo lugar, porque ao dispor de um modelo com estes contornos e estas características, passa a poder olhar para a realidade da escola ou do agrupamento com base em dimensões de análise. Dimensões essas que são consensualmente reconhecidas como importantes, e, portanto, estão devidamente fundamentadas na literatura e em qualquer trabalho de consultoria, o que significa, portanto, que o trabalho de diagnóstico que vai desenvolver já não depende da sua perspectiva individual ou da equipa de que faz parte, da sua experiência e daquilo que considera mais relevante, por muito importante que isso seja. Mas, como imagina, há sempre uma componente de subjetividade. Este modelo surgiu de início destinado à abordagem e à avaliação da administração pública, de organismos da administração pública, que entretanto foi adaptado à educação e tem esta peculiaridade e este aspecto interessante de estar estruturado em 2 grandes eixos, o dos meios e o dos resultados. Por outras palavras, ajuda-nos a perceber que uma organização tem um conjunto de processos, neste caso concreto, liderança, pessoas, planeamento e estratégia, parcerias e recursos, e processos propriamente ditos, os processos educativos, por exemplo, e que esses processos são aquilo que determina a existência de resultados. Na prática, a razão de ser da organização, neste caso a razão de ser da escola. E esta separação entre processos e resultados, como iremos ver ao longo da nossa jornada, revelar-se-á particularmente importante. Um segundo aspecto, para além do modelo organizacional que acabamos de ver, igualmente importante, é o de perceber o que é um projeto educativo.
para que é que serve, obviamente, como se estrutura, que aspectos, dimensões, vetores, eixos contempla. E é aquilo que lhe proponho que abordemos agora. Ou seja, conhecer um pouco uma estrutura possível de um projeto educativo, porque ao conhecer os vários capítulos que vamos ter que preencher no documento, ficamos também com uma ideia das necessidades em termos de recolha de dados, de análise, etc. Havendo várias possibilidades de estruturação do documento, projeto educativo, desse documento estratégico, eu vou-lhe sugerir alguns capítulos e algumas das ideias que à partida podem ser incluídas nesses capítulos. Uma das coisas importantes que um projeto educativo tem que contemplar é informações relativamente ao diagnóstico estratégico. Para alguns autores é o primeiro elemento a constar do documento e é exatamente o espaço onde se dá conta da avaliação que foi feita à instituição e, quando é necessário esse detalhe, especificar com que instrumentos, que processos foram utilizados, que resultados foram obtidos, etc. Um outro aspecto igualmente importante e que consta em geral de todos os projetos educativos, de todos os documentos estratégicos das organizações, é a descrição e a definição da visão e da missão da escola ou do agrupamento. Como aqui se refere, cada escola tem a sua filosofia própria, tem uma cultura específica, tem valores específicos e, portanto, tem horizontes estratégicos, grandes linhas orientadoras para aquilo que é o seu trabalho e encontra na organização a sua razão de ser. É um pouco isto que está em causa quando se pensa em visão e missão. E há, se estiver interessado em detalhar o assunto, e há também fatores críticos de sucesso na forma como se formula uma visão e como se define uma missão. Um terceiro aspecto e que também é completamente incontornável num projeto educativo, é a definição de objetivos estratégicos e de metas. As metas são aquilo que operacionaliza os indicadores. Na prática, o objetivo diz-me o que é que eu quero obter, o indicador diz-me aquilo que me vai permitir avaliar se eu consegui ou não obter o que queria, e a meta quantifica o indicador. Estas são informações relevantes também num projeto educativo. Tenderia até a dizer que são, porventura, as mais importantes. É isto, de resto, faz com que o projeto educativo tenha uma dimensão de futuro e que, portanto, não corresponda àquilo que alguns autores chamam de o bilhete de identidade de uma escola. É muito mais do que o bilhete de identidade de uma escola, exatamente por isto, por se projetar no futuro. Ora, os nossos bilhetes de identidade e o cartão de cidadão não tem nenhuma destas dimensões de projeção no futuro. Um quarto aspecto remete para a descrição da organização escola. O organograma, por exemplo, e desde logo da organização, no sentido de perceber que hierarquias existem, que departamentos existem, que funções asseguram, até para se perceber um pouco a ligação de comunicação, e alguns outros aspectos que têm que ver com a realidade específica das escolas, desde a organização dos horários, etc., os currículos, enfim, alguns aspectos que permitam caracterizar e melhor compreender aquilo que é a organização escola. Como quinto ponto, destacam-se as redes, as parcerias e os protocolos. Não se trata aqui, como às vezes acontece, de uma descrição detalhada, de uma listagem exaustiva de todos os parceiros e com quem a escola tem, por tenos que sejam, ligações. Trata-se, obviamente, de ajudar a caracterizar a rede de organizações e de agentes educativos com quem a escola trabalha, nomeadamente os mais significativos, e mais importante do que descrever o facto de ter celebrado protocolos, é descrever as razões que justificaram a celebração desses protocolos. Isto porque não raro encontramos em projetos educativos como objetivo celebrar parcerias e protocolos com. Isto não é um fim em si mesmo, é um meio. Portanto, o que interessa é os propósitos que justificam a celebração de protocolos. Um outro aspecto igualmente importante são as áreas e modalidades de qualificação. De que é que na prática estamos a falar? Não é tanto uma descrição exaustiva dos cursos, de todos os cursos que existem, de todas as ações de formação que a escola oferece. Trata-se, sobretudo, de explicitar e dar a conhecer, inclusive até para reflexão interna, quais são as principais áreas de especialização, quem são os principais destinatários, quais são os principais intuitos formativos. Na gestão chama-se um pouco a isto domínios de atividade estratégica. Deixem-me dar um exemplo. Uma escola superior de educação, como a minha, tem vários domínios de atividade estratégica e importa conhecê-los.
Tem, por um lado, a atividade docente, no âmbito da qual há licenciaturas e há mestrados. Depois tem uma atividade de formação e de qualificação, no âmbito da qual assegura ações de formação para docentes, para diretores de escola, etc. Tem uma terceira vertente que é da investigação e a produção de artigos científicos, a elaboração de livros, etc. E uma quarta vertente que é da consultoria ou do apoio às escolas. São 4 domínios de atividade estratégica que são áreas de especialização. São um pouco o que justifica que nós tenhamos um conjunto de objetivos e que com eles estejam articulados. Isto pode inclusive ter consequências ao nível da própria elaboração da contabilidade. E um outro aspecto que não raro é esquecido no momento da elaboração do projeto educativo é as primeiras, mas decisivas, indicações relativamente ao modo como o próprio projeto educativo será avaliado. Não se trata aqui de incluir no documento o detalhe específico de toda a avaliação feita, ou que irá ser feita, mas mais o delinear da estratégia avaliativa. Porque isso é sinal da preparação de todo o trabalho de monitorização que é suposto que venha a ser feito. Um aspecto muitas vezes esquecido é a questão da comunicação e da divulgação do projeto educativo. Como é que o documento vai ser divulgado? Como é que a escola divulga o que tem para oferecer? A quem o faz? Que promoção das suas atividades faz? Junto de quem? Que canais de comunicação tem estabelecidos? Externamente e até internamente, no sentido de divulgar a razão de ser do projeto educativo, os objetivos, para que alunos, professores, auxiliares da ação educativa, etc., todos estejam em sintonia com aquilo que se pretende alcançar. Isto nem sempre aparece e é de uma decisiva importância. Há ainda agrupamentos e escolas que nos seus projetos educativos gostam de incluir outros elementos, que aqui vamos considerar como elementos complementares, exatamente porque estão um pouco dependentes da especificidade da escola, do tipo de documento que elaboram, onde o colocam, etc. Muitos desses elementos constam da ficha própria da avaliação de diagnóstico. Não é? Outros devem preferencialmente fazer parte, por exemplo, do plano plurianual de atividades. Referimos-nos a elementos como oferta educativa e formativa, formação em contexto de trabalho, critérios de avaliação dos alunos, projetos que são desencadeados, várias atividades que a escola leva a cabo, que tipo de formação é feita aos seus recursos humanos, seja professores, seja assistentes operacionais, que dimensões existem em termos de internacionalização da instituição, que parcerias, que objetivos, que propósitos, como é que a escola se abre ao meio. Outras escolas, por seu lado, optam por apresentar um projeto curricular de escola onde procuram integrar este tipo de elemento. Munidos de um modelo organizacional, de que foi exemplo a sugestão do CAF, do Common Assessment Framework, conhecedores daquilo que são os principais elementos que devem constar de um projeto educativo e, portanto, das necessidades de informação que vai ser necessário recolher para que se possa ter um projeto educativo substantivo e com as informações mais relevantes. A sugestão que apresento é a elaboração de uma estratégia de recolha de dados assente em 5 questões. Um diagnóstico é um primeiro momento avaliativo. Portanto, estas 5 questões são as sagradas questões de qualquer processo avaliativo. A primeira é para que é que se está a fazer esta avaliação? Ora, quem está a elaborar o diagnóstico estratégico de uma escola é obviamente para melhorar e projetar o futuro. É olhar para trás, ver o que é que se fez bem, o que é que se fez menos bem, o que é que se pode melhorar, como é que se pode retirar proveito das oportunidades que existem e como é que melhor nos podemos defender das ameaças que temos pela frente. Portanto, uma primeira pergunta é para quê? E esta é decisiva, é a primeira pergunta a que devemos dar resposta. A segunda é o que é que vai ser alvo da minha avaliação? E para isso temos como apoio o tal modelo organizacional que nos diz que há várias dimensões, que cada dimensão tem um conjunto de aspectos que vale a pena ter em conta e cruzar isto, obviamente, com aquilo que são as informações que nós queremos que constem de um projeto educativo. A terceira pergunta é quem ou quais são as minhas fontes de informação? Ora, cada indicador da segunda coluna, da resposta ao o quê, pode ter uma ou mais fontes de informação. Por exemplo, perceber o tipo de envolvimento que os encarregados de educação têm com a escola, pode ter como fontes de informação os próprios encarregados de educação, os alunos, os professores e os assistentes operacionais. E, porventura, até alguns documentos que possam existir na escola. Portanto, estas 5 fontes de informação podem ser úteis para melhor poder conhecer o grau de ligação com os encarregados de educação. Isto é apenas um exemplo.
O como é qual é a estratégia, o instrumento que eu vou adotar para recolher os dados junto daquelas fontes e para aqueles indicadores selecionados. O quando permite-me ir escalonando as minhas atividades e distribuindo as minhas atividades ao longo do tempo. Em devida altura vai ser necessário elaborar um diagrama de Gantt, ou seja, uma distribuição das atividades ao longo do tempo e, portanto, faz sentido que aqui se vá referindo quando é que esta recolha de dados é feita. Há dados que podem ser recolhidos em qualquer momento do ano letivo, há outros dados que, porventura, ou seguramente só podem ser recolhidos no final do ano. Por exemplo, os resultados das aprendizagens dos alunos no final do ano letivo só poderão ser recolhidos no final do ano letivo e já muito próximo de finais de junho e inícios de julho para poder ter tempo para recolher todos os dados e analisá-los. Estas 5 questões são importantes enquanto ataque ao diagnóstico, à análise de diagnóstico estratégico que se pretende realizar. Ora, e tal como tinha ameaçado no início do vídeo, venho-lhe recordar a questão que gostaria de ver respondida, que é da sua experiência, da sua vivência nas escolas e do que aqui foi sendo sugerido como fator crítico de sucesso, o que é que, do seu ponto de vista, mais vale a pena ter em conta em processos de elaboração de projetos educativos? Por outras palavras, quais são as principais áreas de melhoria do que lhe é permitido conhecer? Vou deixar um espaço no Moodle para que possa apresentar a resposta a esta questão e depois possamos, inclusive, tecer alguns comentários sobre isso em conjunto.